Civil e de Segurança do Trabalho, Lamartine Moreira. Engenheiro Lamartine, seja muito bem-vindo, muito obrigado aqui pela sua participação no nosso Sinal Aberto. Pode ativar o seu som e dizer seu boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, aos nossos amigos aí, telespectadores, internautas, Samuel. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado, nós agradecemos aí a sua participação. Lamartine, eu citei um pouco falando sobre o viaduto ali da T-63. Como é que o senhor, como é que outros engenheiros têm acompanhado após esse fato aí, este incêndio, já passados aí alguns dias, não é mesmo? Essa retirada das placas, como a gente pode tratar desse pós-acidente, como tem sido esse trabalho, pelo que o senhor tem acompanhado? É um trabalho assertivo, a retirada de placas, deixando ali essa superfície do viaduto mais visível? Perfeito, Samuel. Realmente, isso aí nós fizemos um estudo desde 2019, estamos trabalhando aí, fomos até uma recomendação, foram estudos com o IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Goiás, o CREA Goiás e a Universidade, a PUC. Né? Então, foram feitos aí a quatro mãos, podemos dizer, e naquela época, em 2019, já colocamos a solicitação da retirada das placas, visto que várias já estavam degradadas e que não é um material apropriado, posso assim dizer, para fazer uma cobertura de uma estrutura de concreto, que elas devem ficar aparentes. Por quê? Porque fica uma melhor visualização, se tiver alguma manifestação patológica, algo que possa estar acontecendo com a estrutura, nós vamos trabalhando aí e conseguindo fazer a sua manutenção ao tempo antes que ocorra um mal maior. E quando a gente pega, além aí do viaduto da T-63, outras pontes, outros viadutos aqui na cidade de Goiânia, no último levantamento, eu até me referi aqui a ele, observando, por exemplo, lá no Córrego Água Branca, duas construções das piores, das 10 piores lá nessa região. De um modo geral, qual é a condição de viadutos, de pontes aqui na cidade de Goiânia? Não, é uma condição tranquila, posso assim dizer de uma forma geral, mas todas merecem um cuidado, um carinho. Por exemplo, aquela lá no final da T-63, né, lá com o Jardim Planalto, tem que tomar vale a pena ressaltar um cuidado especial também, porque a água estava passando próximo aí à parte da fundação. Houve, na época da gestão passada, uma recomposição, né? Mas em visita a eles ontem, a gente já notou que realmente precisa de fazer uma outra intervenção, tomar um cuidado antes do período chuvoso, para a gente evitar qualquer coisa maior. Ou seja, então, de uma forma geral, não há um grande risco, uma grande preocupação para a população de Goiânia em relação aí às construções, às obras de arte viárias aqui da cidade. Isso, não tem um risco assim eminente, mas a gente não pode esquecer que elas precisam de manutenção, né? E o poder público tem que se programar, que a gente sabe, quando se fala de poder público, precisa de, às vezes, licitações, né, a longo prazo. Então, tudo tem que ser planejado e não podemos deixar para depois das chuvas. Temos que anteceder ao período chuvoso. Kleber Ferreira, com a gente aqui no Sinal Aberto, presidente do CREA, Lamartine Moreira, também os seus questionamentos. E um batalhador antigo pela qualidade, pela segurança das obras feitas em Goiânia. Lamartine, desde a universidade, nós somos mais ou menos contemporâneos, ele tem essa luta ali ao lado do Johnny Valdo, de outros idealistas que, né, queriam uma cidade bonita, bem construída, mas uma cidade segura. E continua aí, né? O cabelo tá pretinho, Lamartine. Não sei o que aconteceu comigo, que ficou branco, mas lutando, e isso é bom, não perder os ideais pelo caminho. Lamartine, naquele viaduto da T-63 especificamente, ficou algum risco depois do acidente? Tem algum problema na estrutura da obra que a gente tem que ter atenção com ela? Kleber, boa tarde.
pelo que podemos observar, o CREA, enquanto um órgão público, né, fiscalizador, ele não fez os ensaios. Ele deixou a cargo da Prefeitura de Goiânia fazer todo esse trabalho de levantamento da estrutura. Mas, pelas informações que nos foram repassadas, ele está ok e ainda será liberado ainda hoje. Então, parece que até amanhã, né? Hoje ou amanhã. Não, hoje, às 3 horas, às 15 horas. Às 15 horas hoje. Então, em termos de segurança, a gente não precisa temer nada. O que aconteceu, então, foi só um fato isolado, lamentável, mas corrigível e que, retirada as placas agora, fica menor o risco e não houve nenhum comprometimento com a obra, então, felizmente. Isso, exatamente. Segundo os técnicos que avaliaram com maior detalhe, que foram o pessoal da Prefeitura de Goiânia, nos repassou que não tem nenhum problema na estrutura. Pois é, você falou de uma ponte, eu tenho uma preocupação com uma outra ponte. Naquele mesmo córrego, me parece que ali é o Capimpu, o Anicuns ou o Capimpu, bom, não sei. Da T2 com a Alameda, ali na Alameda da T2, na baixada ali da Vila Betel, saindo do setor americano do Brasil, atravessando ali. Normalmente, ali eu já peguei 3 chuvas que cobriram a ponte. O ideal não é levantar aquela ponte. Eu não sei se é porque eu sou muito medroso. Eu sou um sujeito assumidamente medroso. Todas as vezes que eu vejo aquela água passar por cima daquela ponte, depois eu fico com medo de passar na ponte. O ideal não é levantar aquela ponte é segura, ela não vai trazer um acidente que a gente vai lamentar depois. A gente não fez nada antes, não. Kleber, nós temos que tirar esse excesso de água que está canalizando de uma vez, muito abrupto, para dentro do canal do córrego. É o que você deve lembrar que acontece também na Marginal Botafogo, naquela última ponte lá perto da Independência. Também lá a água também passa por cima, né? Se o trabalho, a Prefeitura diz que está até trabalhando nesse levantamento para poder tirar esse excesso de água que vai de imediato quando a chuva é torrencial. Então vamos trabalhando, segurando um pouco esse volume de água torrencial, aí sim o leito do córrego consegue transportar as águas com tranquilidade, sem que ela transborde para cima das pontes ou das pistas. E como segura essa água? É tudo você pode começar a coletar dentro das próprias casas, fazendo as caixas de captação, a própria prefeitura melhorando o sistema de drenagem, não deixando a água correr diretamente só na sarjeta, né? Fazendo estudos, definindo realmente as bacias de captações. Então, é um estudo que merece um carinho por parte aí dos órgãos públicos. Mas está na hora de Goiânia fazer esse estudo, não tá? A gente citou 2 Já pontos passou. Aqui. É verdade. A gente citou 2 pontos aqui. Ainda tem o problema da 87, com grandes chuvas ali, depois que sai do viaduto da Praça do Ratinho ali, viaduto Latif Seba, dá o nome para a gente não negligenciar, ali no Clube dos Sargentos, ali, aquela altura ali. Perfeito. Ali eu já vi carros rodando ali, inclusive já tive um que rodou, né? Foi parar lá na boca do bueiro, que depois que a água bate nele e leva, ele fica muito leve. Você fica dentro do carro e fala, o que eu faço? Eu saio? Não, a água me carrega, tá? Aí chega lá na boca do bueiro, ele encosta e para, felizmente. Fica ali boiando e para. E só funde o motor, depois se você trocar o motor, o carro volta a andar. É só isso, a consequência. Então, tá precisando de ter esse estudo. O que a gente pode fazer para que esse nosso debate aqui vire um projeto de atuação pública, de gestão da cidade? Chegar junto ao prefeito, né, junto à Câmara de Vereadores, e realmente tratar esse assunto com muito carinho, porque o prefeito vai precisar dos vereadores para definir abrir algumas possibilidades de investimento, né? Então, nesse momento, nós provocarmos o poder público, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, para a gente tornar esse assunto realmente, tratar com muito carinho e que ele evolua, porque realmente vai precisar de um investimento bacana nesse sentido aí de entender como que está o fluxo de água dentro da nossa capital. Então, aí está, vereadores.
Não fica convidando gente para dar título de cidadania, título não sei o quê, troféu não sei o quê, não, porque isso não soma nada para a cidade. Está aí um projeto que vocês podem assinar e que vai acrescentar muito para a cidade, vai acrescentar muito para Goiânia, porque cada dia que passa impermeabiliza mais distância o solo, em maior distância o solo. Cada vez que impermeabiliza o solo, mais água vai ficar flutuando sobre a cidade. E a gente vai ter um problema, né? A gente ainda não teve um problema de grande monta, mas qualquer hora pode ter. A água não brinca, a força da água é uma coisa descomunal. Eu queria conversar com vocês sobre uma outra coisa, bem rapidamente, que é a questão da região do Urias Magalhães, onde alaga ali, sobretudo a Vila Roriz, aquele lugar lá que todo ano, quando chove forte, alaga. Ali pode ser feita alguma coisa dentro do leito do meia-ponte para escoar aquela água, ou também depende dessa contenção da água anterior à chegada até aquela baixada? A forma inicial é tentar diminuir a incidência da água quando ocorre a chuva torrencial, né? Fazer métodos que retardem que a água chegue no leito do rio com muita voracidade, forte, né? Então, assim, mas dentro da caixa do córrego lá, ou do rio, você falou do rio Meia Ponte, né? Isso, realmente trabalhar para evitar tirar um pouco do assoreamento que lá existe, tratar realmente o rio como era no passado, porque no passado a gente não tinha esses problemas. À medida que a população foi avançando para dentro das margens, né, foi ocupando, jogando os detritos, isso tudo impede o escoamento normal da água. Então, há também de se fazer um trabalho aí de limpeza da caixa do rio. Beleza, Samuel, o Lamartine já respondeu aos meus questionamentos. Um abraço a ele e comigo está tudo bem, Samuel. Ô, presidente, eu tenho aqui mais uma dúvida, né? Em relação ali, eu já acompanhei trabalhos em loco de vistoria realizados ali naquele, eu não sei nem se tecnicamente, até me ajude aí, se pode ser chamado de ponte, de viaduto, ali na Avenida H, com a Jamel Cecílio, abaixo ali da Jamel Cecílio, perto do Shopping Flamboyant, entre o Flamboyant e o Serra Dourada. É uma construção pequenininha ali, volta e meia, quando tem chuva, aquilo ali alaga, é um problemão. A situação daquela construção ali, me lembro que em alguns momentos, inclusive, foi feito um trabalho ali de raspagem da ferragem, a prefeitura foi lá, em gestões anteriores. Nessa questão específica, quando o Kleber falou de alagamento, me lembrei imediatamente desse ponto, presidente. Lá foi feito um trabalho e pelo que eu tenha conhecimento, deu certo. Tá? Fizeram um sistema de drenagem para não deixar, aumentou, na verdade, a vazão que estava lá próximo daquela ponte. Então, que eu tenha me recordado, na última chuva nós não tivemos problema, pelo menos que me recorde, que vem à mente assim. Depois da intervenção, acho que foi até na época do secretário Douzanã, ele fez uma intervenção lá, drenou e não me recordo de ter tido problema de novo. Tá certo. Presidente, obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Até uma próxima oportunidade com a gente, debatendo aí os assuntos da cidade. Muito obrigado. Uma boa tarde ao senhor.